quando o Steve Nash ainda era técnico do Nets, nas primeiras 3 semanas da liga, o Nets era a pior defesa da liga. Sim. E não era pouco não, era a pior defesa disparada da liga. E desde que o Coach Vaughn chegou, eles são a 6ª melhor defesa da liga. Então assim, quando você sai de último pra top 10 e você tem Kevin Durant e o Kyrie Irving disponíveis, Bruno, e focados, Bruno, automaticamente eles são contenders. Vamos lá, Filipão, começando aqui eu e você, mais um bloco do 3 pontos e a falta. Vamos falar aqui, o assunto hoje é Brooklyn Nets. De novo, né? De novo. É aquele time que a gente adora falar. Ultimamente tem falado muito pra reclamar, mas hoje vamos falar pra elogiar, veja você. Porque o Brooklyn Nets parece que tá com a casa arrumada, né? É um time que tem, depois do início de temporada, muito complicado, né? Foram muitas derrotas ali no primeiro mês de NBA, né? Parecia que a situação estava complicada, parece que as coisas se ajeitaram e o time de Kevin Durant e Kyrie Irving está em uma boa fase. Tá atualmente aqui no momento que a gente tá gravando, hoje é dia 15 de dezembro, ele tá em 4º lugar na Conferência Leste, tá com 4 vitórias consecutivas, nos últimos 10 jogos só perdeu 2, e o mais importante, parece que os astros do Brooklyn Nets finalmente conseguiram encontrar paz interior e conseguiram se focar no jogo. E o jogo está começando a aparecer. Mas antes da gente começar aqui o vídeo, faço aquele pedido encarecido para você que está assistindo a gente aqui, para você que está conferindo 3 pontos e a falta. Assina o canal do 3 pontos e a falta do YouTube. Essa é a melhor coisa que você pode fazer agora. Não só para você receber os nossos novos conteúdos, mas para você ajudar a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete. A gente presente de Natal, né, Brunão? Presente de Natal. Pediu pra galera. Exato. Pedindo agora. Exato, estamos pedindo agora. Então a gente pede para você para se assinar e curte o vídeo também, deixa um comentário aí também, obviamente, né? Deixa aí, fala aí que sei lá, Kevin Durant é o cara. Mesmo que você não ache que Kevin Durant é o cara, deixa aí, já vai ajudar a gente bastante. Filipão, eu acho que tem muitos ângulos que a gente pode tratar essa subida do Nets, mas a maior parte deles passa pela, não digo reabilitação só, mas parece que todo mundo se encontrou, né? O Nets conseguiu ter um pouco de paz interior, que é um negócio que eu acho que estava faltando para o time, para a organização nesses últimos meses, desde off-season, com o pedido de troca do Kevin Durant. O Nets sempre tá vivendo, tá muito, parece, a impressão que dá é que tá muito bagunçado. E agora a gente não tem ouvido mais nos últimos meses essas notícias, né? E não, acho que não por coincidência, o fato de você ter dado essa acalmada no bastidor e você não tá ouvindo mais esses burburinhos que você sempre escuta quando um time tá prestes a dar errado, isso a gente não tá vendo acontecer no Nets. Acho que tem uma correlação aí que ajuda a explicar. Obviamente você deve ter outras explicações também pelas quais o Nets conseguiu se recuperar. Mas o que você vê dessa boa fase do time? Não, passa totalmente pelo ambiente finalmente arrumado, né? A gente brincava, dizia que o Nets, desde que eles formaram o Big Three antigamente, com o James Harden também, nunca tinha tido uma oportunidade de jogar junto por conta de problemas interiores, né? Problemas internos, digamos assim. Então, veio a pandemia, veio a briga, né, do James Harden com o Kyrie Irving, que não queria jogar por conta da vacina. Então foi um problema muito grande, Bruno. Aí veio o final do ano passado, o KD abertamente pediu para ser trocado. Depois ele deu uma polêmica declaração dizendo que não queria mais o GM, né? Era ou ele, ou o GM, e o técnico também, inclusive, o Steve Nash. Então, cara, sempre foi um ambiente de muito burburinho e pouco basquete, né? Eles não tinham oportunidade de só se focar no basquete. Então, finalmente, a gente tá tendo a oportunidade de ver como é que esses caras entregam num ambiente minimamente pacífico, Sim. tranquilo. Sim. Então, óbvio que passa por isso, né? Óbvio que passa por um Kyrie Irving finalmente entendendo que não tem que fazer declaração polêmica toda semana no Twitter, né? Isso ajuda muito. Eu acho que essa última de orelha que ele recebeu, né, pelos comentários antissemitas,
tocaram bastante ele, né? Foram profundos, porque ele aparentemente parece ter mudado. E tá jogando, Bruno. Então isso colabora, sim. Mas eu vou dizer o seguinte, Bruno, o catalisador pra mim foi o momento chave na minha concepção, foi a demissão do Steve Nash. Né? Quando o Steve Nash sai e o Coach Vaughn entra, a temporada do Nets automaticamente muda. E eu tô dando crédito a ele, e eu sempre gosto de dar crédito às pessoas que às vezes a mídia não que inclusive a saída do Nash, inclusive, né, só pontuando, foi no meio daquela bagunça lá do início da temporada ruim, né? Foi que o Nets perdeu seus primeiros 8 jogos, perdeu 6, ganhou 2, assim. Então, exato. Foi bem ali, e é isso, né? Exatamente isso que eu ia falar. Mas eu gosto de trazer um pouco do Coach Vaughn primeiro, porque, Bruno, ele herda um cargo, uma batata quente gigantesca, né? Você demite o Steve Nash, tipo assim, cara, é o que a gente pode fazer, né? Tá na sua mão agora gerir todos esses egos, como a gente falou, o Kevin Durant querendo sair, o Kyrie super, cara, polêmico, o elenco todo lesionado, a história do Ben Simmons também que tem que ser contada. Então, tipo assim, ele herdou uma posição muito desconfortável. Mas mesmo assim, Bruno, como você mencionou, o Nets começou 2-6 com o Steve Nash e desde 4 de novembro eles estão 15-6. Eles são o terceiro melhor time da liga em porcentagem de vitória nesse meio tempo. E na temporada como um completo, como um todo, eles estão em 8º na liga, que é muito impressionante, né? Eles são o 11º ataque e a 13ª defesa. E esse número da defesa, Bruno, também é uma coisa que eu dou muito crédito ao Coach Vaughn, porque quando o Steve Nash era técnico do Nets, nas primeiras 3 semanas da liga, o Nets era a pior defesa da liga. Sim. E não era pouco não, era a pior defesa disparada da liga. E desde que o Coach Vaughn chegou, eles são a 6ª melhor defesa da liga. Então assim, quando você sai de último pra top 10 e você tem Kevin Durant e o Kyrie Irving disponíveis, Bruno, e focados, Bruno, automaticamente eles são contenders, certo? Ainda mais quando o KD... Apenas de você ter o Kevin Durant no seu time já te torna automaticamente um contender, independentemente do time que ele tiver. Mas realmente, num time que ainda assim, aparentemente tá arrumado, né? Tem um salto considerável desse, né? E quando o seu líder, que é o Kevin Durant, tá jogando, Bruno. Porque a gente vê muitos casos de líderes que são afetados por esses embrólios e não traduzem isso em quadra. O que não é o caso do KD. O KD é um cara assim, a gente pode chamar de soft, a gente pode falar que ele é o cara mais assim, cornetável, acessível da liga, psicologicamente falando, porque ele é um cara que retuita comentários, ele engaja em discussões com a galera abertamente, mas ao mesmo tempo ele é um cara que nunca deixou o seu jogo ser afetado. Ele sempre entrega. E nesse momento, ele tem feito o mesmo. Nos últimos 9 jogos, eu excluí o 10º, que era o jogo contra o Toronto Raptors, que ele teve um jogo meio mais atípico, mas nos últimos 9 jogos, o KD tem feito 32,4 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, chutando 60% de quadra e 93% de lance livre. Então, cara, são números de um All-Star. São números de um cara que tá disputando, vai brigar para ser jogador lembrado na corrida do MVP, com certeza, dependendo da corrida que o Nets fizer. O Kyrie também, Bruno, foi muito clutch, principalmente nesse jogo contra o Washington Wizards, que foi o último jogo deles. Sim. Me lembrou muito do Kyrie das antigas, cara. Um Kyrie focado. Sim. Sabe? Também acho. Né? Também acho. O Kyrie, cara, agressivo, Brunão, fazendo as drives que ele faz, sabe? Fazendo aquelas finalizações acrobáticas que ele gosta de fazer, que a gente sabe que ele pode fazer. Então, isso tudo me mostra que realmente uma coisa mudou. E quando você tem, Bruno, essas duas maiores estrelas jogando nesse nível, e você não é o Lakers, que depende só dessas 2 estrelas, porque você tem um elenco, tudo fica ainda mais fácil. Sim. Né? O Kyrie
é o, cara, fenomenal Robin, né, pro Batman, que é o KD. Mas eles têm um time, Bruno, talvez seja o melhor shooting da liga. Os melhores arremessadores da liga. Concordo. Eles têm, nessa stretch que a gente tá mencionando... Em termos de quantidade de talentos, né? Eu acho que, de fato, eles têm muito jogador à disposição para perímetro, né? E qualidade, né? Não é nem tanta gente, é qualidade. Você pega o Joe Harris, Bruno. Tem chutado 46% de 3, cara, nessa stretch de 9 jogos. O Seth Curry tem feito 42%, cara. Né? O Yuri Watanabe, o japonês, ele não tem o número de arremessos necessário para figurar entre os top aproveitamentos de 3, mas em porcentagem ele é o melhor hoje, o mais eficaz da zona de 3. O Royce O'Neal jogando muita bola, o TJ Warren jogando muito bem também, o Cam Thomas, que é um cara que o KD gosta muito, que é um cara muito confiável, tá jogando bem. Então esse é um cara assim, eles têm um arsenal ofensivo em volta deles que tira um pouco dessa pressão, né? E a defesa também acertou. O Kevin Durant tem jogado muito bem defensivamente, diga-se de passagem. Trouxeram o Royce O'Neal, foi uma baita adição nesse sentido também, né? Excelente, Bruno. A gente fala dos intangíveis novamente, né? Ele é um cara que cara, ele incendeia, ele muda a cultura mesmo, porque ele é um cara que ele é aquele cão de guarda, sabe? Que ele força os seus companheiros a seguir o ritmo, né? Então, defensivamente eles evoluíram também. Não apenas com o Ross O'Neal, como você mencionou, o Claxton jogando muito bem e o próprio Ben Simmons, Bruno. Eu até queria trazer um pouco para falar especificamente do Ben Simmons, né? Porque acho que a gente falando de vários jogadores aqui, mas talvez até o grande termômetro do Nets seja o próprio Ben Simmons, né? Porque parece também que se acertou, né? Também ali, depois que acabou o drama ao redor dele, né? Acho que deixaram ele um pouco na dele, e ele tá ali aos pouquinhos fazendo o que ele sabe fazer, né? Obviamente, acho que não tem mais aquela cobrança para que ele faça fundamentos que ele não vai ter, né? Aquela coisa dele não conseguir arremessar. Sim. E tudo. Ele tá focado no que ele sabe fazer em quadra e ele tá fazendo. E tá fazendo bem, Bruno, né? Tão verdade é o que você tá falando, que no jogo contra o Wizards, ele teve 10 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Aí, ó. Cara, ele é um cara assim, ele é um cara que vai flertar com triplo-duplo ali, a lá Draymond Green, né? Aquele triplo-duplo de baixa pontuação, porque é a dele agora. Ele não é mais aquele armador que você espera um grande volume de jogo para ajudar a sua estrela, que é o Joel Embiid. Ele não precisa mais disso. E foi por esse motivo que ele foi para Brooklyn, né? Ele sabia que o time ia exigir justamente o que ele pode entregar, que é a defesa. E que é essa armação, né? Então, assim, o Ben Simmons, nesses últimos 9 jogos, ele jogou acho que apenas 5, se não me falha a memória. Mas até então, ele realmente estava tendo a melhor fase da carreira dele como jogador do Brooklyn Nets. Então, Bruno, como você colocou muito bem na nossa legenda aí, a casa tá arrumada. Tá arrumada. E quando a casa tá arrumada, com um plantel bom como eles têm, com jogadores confiáveis. Eu nem mencionei o Perry Mills, que tem jogado pouco até, né? Ele perdeu espaço, né, nessa temporada. Por isso que eu ia falar. Eu não mencionei porque ele mal tem jogado. Mas pra você ver, pra ele não tá jogando, Bruno, é porque o elenco é muito qualificado. Certo? O Perry Mills hoje seria um dos caras mais utilizados pelo Lakers, por exemplo. Então, cara... E outra coisa, né? Moeda de troca, né, o Filipão? Moeda de troca completamente. O que até... Eu imagino que você já ia falar isso, mas eu já vou trazer aqui a pergunta. Porque é uma pergunta que tem que ser feita, como eu falei, em qualquer time que tenha Kevin Durant, né? E também Kyrie, acho que o Kyrie também. Dá pra brigar? Você acha? Tem moedas de troca. Você falou do Perry Mills, eu acho que, por exemplo, né? Precisa de alguém ali, algum armador mais confiável pra dar um volume de jogo na segunda unidade no meio de uma partida. Pode tentar buscar, né? Fazendo essa troca aí, enfim. Você acha que dá? Bruno, excelente comentário. E eles têm as peças, né? Como você mencionou. Mas agora, respondendo o que você perguntou no começo, cara, acha que dá pra brigar de fato pelo anel? Eu já acho que não. Não hoje, com esse elenco agora. E por quê? Porque, Bruno, eu vejo o seguinte, eu sempre bato nessa tecla, quem acompanha a gente sabe, que eu acho que o Neto é um time muito baixo ainda. Eles não têm um substituto pro Nick Claxton, que é o único pivô de ofício deles. Então, assim,
como que você quer brigar num leste tão alto com este time? Pra jogar contra um Bucks, pra jogar contra um Sixers. O próprio Não, Celtics, que é bem alto também, né? Exato. Vai ter o Robert Williams voltando, vai ter o Al Horford voltando. Quem vai marcar esses caras? Quem desse time do Nets marcaria o Giannis, Bruno, hoje? Ninguém. Só o Kevin Durant. Que foi o matchup de 2021, né? Inclusive. Que a gente viu no que deu. E a gente viu no que deu, exato. Agora, quem marcaria o Joel Embiid, por exemplo, nesse time do Nets? Assim, o Embiid jantaria esses caras dentro do garrafão, né? Então, eu acho que sim, o elenco é muito bom, sim, mas não é um elenco para campeonato, na minha opinião. Agora, se eles acreditam realmente que eles têm uma chance, dado que de fato a janela desse Nets é 1 ano, né? O Kyrie vai ser free agent agora quando acabar a temporada, e deve sair, o que se especula. Cara, se eu sou a diretoria, eu seria agressivo, cara. Eu pegaria tanto esses chutadores que vocês têm, que estão super em alta no mercado, junto com o Patty Mills e algumas outras coisas que eles possam oferecer, e vai atrás de um pivô, cara. Vai atrás de um cara que possa contribuir no garrafão, porque o Nets ainda é, Bruno, o pior time em rebote da liga. Eles não são mais por conta do jogo contra o Wizards, que não me falha a memória. Um dos jogadores dele teve acho que 15 rebotes, mas tirando esse jogo, eles são os piores times em rebote da liga. Então, eu até vi que né, quem sabe aí eles não reacendem um interesse antigo que eles tinham no ano... Já tem umas 2 temporadas de trazer o Porzingis, né? Repatriar o Porzingis pra Nova York, não jogando no Madison Square Garden, mas jogando aí no Barclays Center, né? Quem sabe? Acho que é uma possibilidade interessante. É uma possibilidade porque também isso já é assunto para outro bloco, porque, por exemplo, o Wizards está tendo um ano interessante, porque a gente tem visto lampejos de um eventual, não vou chamar de Big Three, do Bradley Beal, Porzingis e Kyle Kuzma, porque, né, me perdoem os deuses dos reais Big Threes, né? Mas Kuzma que é outro que dia desse tava aparecendo rumor de troca pra ele voltar pro Lakers, o que seria a coisa mais bizarra na minha opinião, né? Mas ok. Mas aí que tá, Bruno. Eles estão tendo um ano assim até que legal, porque eles estão tendo jogos bacanas, o time tá numa crescente. Só que se olha a tabela, eles não estão nem play-in, velho. Então, sabe? Tá muito forte esse leste, né? E que você mesmo menciona sempre, não. O Bradley Beal tem um contrato, cara, mamute, que não tem como ser trocado, cara. Ou seja, se o Wizards entrar em modo de rebuild mesmo, cara, como vários outros times podem entrar, cara, não tem como não sonhar mesmo, não tem como não imaginar o Nets indo atrás de alguma peça, de algum jogador maior, né, de mais físico, de garrafão, para ganhar um pouco nesse quesito que lhes faltam e que pode fazer certa diferença, assim, não chegando numa série de 7 nos playoffs, como a gente tá acostumado a ver. É isso. Acho que é isso. Acho que são questões que vão ser resolvidas aí ao longo das... O que eu imagino que pode acontecer, né? Até a gente pensando aqui num ponto de vista de calendário, né? A rodada de Natal vai ser muito interessante pro Nets, porque eles vão enfrentar 2 times que estão imediatamente acima deles na Conferência Leste, né? Vai ter um jogo contra o Bucks no dia 23 e vai ter um jogo contra o Cavs no dia 26, né? Atualmente, uma vitória separa o Cavs do Nets e 3 vitórias separam o Nets do Bucks. Se eles vencem esses confrontos diretos e embalam ainda, continuam embalados, vem uma possibilidade de ficar ali em terceiro, talvez segundo, no leste. Quem sabe não anima o Sean Marks a buscar algum reforço que seja o que eles precisam para chegar lá. E eu não diria nem que é um reforço tipo James Harden, igual eles achavam que precisava, né? Porque o James Harden veio numa dessas janelas de meio de tabela. É jogadores para compor elenco para segunda unidade, para reforçar o que eles já têm de bom. Exato. Eu não duvidaria não, viu, cara? Assim... E mesmo na própria D-League, Bruno, tem opções, cara. Mesmo no mercado de free agent já tem muitos caras bons também. Então, assim, a gente bate nessa tecla sempre, não dá pra entender por que esses jogadores, esses caras, né, a diretoria não vão atrás de nomes como a gente tá acostumado a ver, como o Dwight Howard, que a gente sempre fala que tá jogando muito na China. E que pra mim, cara, não tem como não se dar bem na segunda unidade do Nets, no ambiente, na cultura do Nets, né? Mas...
Vamos ver o que vai acontecer. Vamos eu ver. também acho, tô muito curioso, cara. Que vale mencionar e repetir pro ouvinte, o Kyrie vira free agent de novo no final da temporada. É literalmente ou vai ou racha no Nets. É a janela, né? Igual o Jacobs. O Jacobs não tá aqui hoje com a gente, né, nesse bloco, mas é a janela, né, que ele sempre fala, né? Talvez seja a janela que mais esteja fechando nesse momento na NBA, é a janela do Nets, né? Que é um projeto Exatamente, que cara. vai, quer queira ou não, começou lá em 2019, tudo bem. O Kevin Durant passou o primeiro ano dele no Nets recuperando de uma lesão séria e tudo mais, mas já vai fazer 3 temporadas que os caras estão tentando investir com essa line-up, né? E pro próprio legado dos caras, né, Brunão? O Kyrie também, cara, né? Mais um fracasso pra ele, cara, mais um pro Kevin Durant. Como que isso pesaria na própria história individual de cada um deles, né? Sem dúvida. Então acho que vale o peso de uma corrida interessante pra esses caras tem muita significância. Então eu tô gostando de ver a entrega dos caras em quadra, tô gostando de ver sim. Tá um time que você vê que eles estão competitivos, eles estão brigando, e de novo é um traço do Coach Vaughn, que é um cara que disse, Brunão, que ia cobrar abertamente os jogadores por disciplina, por entrega, e a gente tem visto claramente isso, né? Agora, a diretoria tem que ajudar também, um pouquinho, né? De novo. Se você olha essas últimas partidas que a gente mencionou, né? Nesses últimos 9 jogos que eles perderam apenas um, que foi pro Celtics, foram jogos que eles tinham que ganhar. Não bateram nenhum competidor direto, como você mencionou, que vai vir no Natal. Então, assim, eles estão fazendo o feijão com arroz deles, estão ganhando de quem eles têm que ganhar. Sim. Agora, né, numa série competitiva, numa stretch que a gente vai ver agora em dezembro, janeiro, vamos ver quais coisas, Brunão, vão surgir na cabeça da diretoria para ver qual direção eles vão tomar, já que a gente tá chegando perto do All-Star Break, que é um período de vai ou racha na liga. Exato. Desde sempre, a gente sabe disso. Exato, e a gente vai ficar de olho.